3 e... Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal Hora Jurídica, o nosso encontro diário, todos os dias às 18 horas, aqui no YouTube. Hoje no nosso jornal nós vamos falar sobre decisões do Supremo, STJ, TRF da Terceira Região e também sobre o governo federal e o encontro lá na Indonésia. Olha só, lá no Supremo Tribunal Federal, uma homenagem ao ministro Dias Toffoli foi feita logo no início da sessão plenária de hoje pelo ministro Edson Fachin, uma vez que o ministro Dias Toffoli completa 16 anos de casa. Vamos falar sobre alguns detalhes sobre esse longo percurso do ministro Dias Toffoli. E nepotismo estava na pauta também do Supremo e foi o único tema discutido na sessão plenária. Lá no STJ, pagamento de pensão alimentícia de forma voluntária, depois de um pedido de exoneração, faz com que a obrigação continue sob responsabilidade do devedor. O STJ decidiu dessa forma. E o incêndio lá no Ninho do Urubu acabou que teve indenização às vítimas, 10 crianças pelo menos entre mortos e feridos, mas a Justiça do Rio de Janeiro acabou absolvendo 10 acusados de incêndio e outro crime, lesão corporal também, em razão de falhas na denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. E como eu disse, no encontro que acontece na Indonésia, o presidente da República Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que vai concorrer a um 4º mandato. E também outras notícias internacionais a gente vai trazer aqui para vocês com o Fábio Panunzio. Daqui a pouco, no finalzinho do nosso jornal, a gente chama ele para fechar com chave de ouro o nosso jornal e o nosso encontro de hoje. E como sempre, estou aqui na minha mesa, reunida com as meninas, as repórteres Carolina Vilela. Boa noite, Carol, bom estar com você aqui. E também Hilda Cavalcante, como sempre, trazendo também as notícias dos tribunais superiores e tribunais de todo o Brasil. Nós vamos lá para o Supremo agora para falar da sessão plenária que acabou agora há pouquinho e foi concluído o julgamento sobre uma discussão de uma lei no município de Tupã, no estado de São Paulo, sobre nepotismo. A Carolina Vilela vai contar para a gente um pouquinho sobre o que é essa discussão e qual foi a maioria que já se formou ou não formou ainda, porque a gente tem também, Carol, alguns vídeos do ministro Fux, que é o relator dessa ação, para a gente poder trabalhar aqui com o voto do ministro Fux e alguns outros debates que surgiram ao longo dessa sessão plenária. Oi, Karina, muito boa noite para você, boa noite para a Hilda, para todo mundo que nos acompanha. Então, lá no Supremo Tribunal Federal, terminou agora há poucos minutos, o julgamento, terminou não, ele foi suspenso, na verdade, que discute essa questão do nepotismo. Então, o caso envolve uma lei municipal de Tupã, que é um município de São Paulo, do interior de São Paulo, que foi invalidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa lei, ela permitia a nomeação de parentes de até 3º grau, consanguíneos ou afins, para o cargo de secretário municipal. E o argumento do município para levar esse recurso até o Supremo Tribunal Federal é de que a súmula vinculante 13 do STF, que proíbe o nepotismo, e principalmente ali também o nepotismo cruzado, que é aquela prática, né, para poder esconder o nepotismo. Burlar a vedação, né? Para burlar o nepotismo, aquela prática de que eu indico o seu marido para assumir um cargo em outra jurisdição, em outra autarquia, às vezes até em outro estado, não é, Carol? Às vezes em outro estado, e você indica em contrapartida algum parente meu também para outro cargo da administração pública. Então, não seria o nepotismo direto, porque no caso o meu parente vai trabalhar em outro local e o seu em outro, né? A gente não vai trabalhar de forma junta,
mas a gente fez uma troca. Exatamente. Então, o nepotismo... É mais difícil ser comprovado, mas existe. Existe e muito, foi o que os ministros falaram hoje. A ministra Carmen Lúcia destacou que, apesar da súmula vinculante 13 do STF, ainda existem muitos casos de nepotismo cruzado no Brasil e, enfim, isso ela destacou que desde quando a Constituição foi criada, né, agora há 37 anos, ainda assim esse tipo de prática persiste. E o que aconteceu? O ministro Luiz Fux, ele entendeu que a lei ela é constitucional. Por quê? Porque ela inclui cargos de natureza política. E segundo ele, às vezes você pode ter um parente que tem o perfil técnico, que tem qualificação e formação técnica para assumir aquela função e isso, então, permitiria essa nomeação. É claro que para cargos de caráter apenas político. Ele citou, inclusive, a nomeação de secretários de Estado e também ministros de Estado. Então, para esse tipo de situação, o ministro Luiz Fux concorda, acha que a lei municipal de Tupã, ela é, sim, constitucional. E ele propôs a seguinte tese: a vedação constante da súmula vinculante 13, que é a súmula do Supremo Tribunal Federal, não se aplica à nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau de autoridade nomeante para os cargos de natureza política, desde que preenchidos os requisitos de qualificação técnica e idoneidade moral para o cargo na forma da lei, vedado, então, o nepotismo cruzado, que é o que a gente acabou de explicar. E aí, na sequência, o ministro André Mendonça fez uma sugestão para incluir na tese. Sugestão essa que tinha sido discutida antes da sessão começar, sem a presença do ministro Luiz Fux, porque ele disse que não chegou a tempo. E ele acatou na mesma hora. A sugestão foi para incluir na tese que, em decorrência lógica, seja incluída a vedação a cargos de outros poderes como membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. E o que os ministros explicaram? Que, por exemplo, um governador ou um prefeito acaba indicando um político, um parente, para ser o chefe ali do Tribunal de Contas. Então, esse irmão ou esse filho é quem vai aprovar as contas desse político. Então, nesse caso, não daria, né? Não funcionaria. Então, por esse motivo, esse acréscimo foi incluído na tese. E, então, há, até o momento, 6 votos para permitir esse tipo de nomeação de caráter político com esses requisitos e um voto divergente que foi do ministro Flávio Dino. E ele citou, inclusive, para fundamentar o voto dele, que recentemente, em 2021, foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional que veda todo tipo de nepotismo. Então, ele disse que era necessário manter a súmula vinculante 13 do Supremo da forma como está, levando em consideração principalmente o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, para ele, nenhum tipo de nepotismo é viável. Nenhum tipo pode ser aceitável. Ele, inclusive, fez uma brincadeira dizendo que se isso fosse colocado em discussão, em votação, em uma rede social, por exemplo, perderia com 99% de votos. Ou seja, é algo intolerável, inaceitável, foi o que ele disse, pelo crivo da população, pelo julgamento da população. Então, as pessoas, elas não aceitam nenhum tipo de nepotismo. Então, o placar está 6 votos a 1 e faltam votar o presidente do STF, ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. A tese em si só vai ser definida quando o julgamento, então, for concluído, ali na conclusão do julgamento. Mas até este momento, 6 votos a 1 para permitir este tipo de nomeação de caráter político e para também dar provimento ao recurso do município de Tupã. Para que aquela lei seja considerada, então, constitucional. Como eu te falei, Carol, a gente separou alguns videozinhos do ministro Luiz Fux, relator desse recurso extraordinário, e também um vídeo do ministro, alguns aqui do ministro Flávio Dino, um só do ministro Flávio Dino, falando justamente sobre esse julgamento. O ministro Luiz Fux, no vídeo 1 que a gente separou, ele faz referência a uma ação declaratória de constitucionalidade, número 12, que ele acaba trazendo essa ADC 12 como fundamento de uma decisão vinculante
e que também acabaria por corroborar a decisão dele nesse recurso extraordinário para confirmar a constitucionalidade da lei municipal de Tupã. Vamos ver. O que decidimos no plano da ADC 12 e agora servindo de fundamento para a nova decisão é a proibição de nepotismo que arranca, decola, deriva diretamente dos princípios do artigo 37, que são princípios extensíveis a toda a administração pública de qualquer dos poderes, de qualquer das pessoas federadas. Tudo isso na vertente e na perspectiva de cargos em comissão e funções de confiança, que tem caráter apenas administrativo e não caráter político. Exatamente. O ministro continua e ele faz uma citação em referência a um recurso extraordinário que foi julgado lá no Supremo sobre o nepotismo cruzado. Ao final do julgamento do recurso extraordinário 579.951, a Corte declarou a nulidade do ato de nomeação do irmão do vice-prefeito do município recorrido para o cargo de motorista. Mas, de outra parte, que no caso havia nepotismo cruzado, reconheceu a validade da nomeação de irmão de vereador para o desempenho do cargo de secretário municipal de saúde, por entender que não estavam, naquele caso, elementos caracterizadores da ocorrência ilegítima do nepotismo cruzado. O nepotismo cruzado, desde a edição da súmula vinculante 13 no Supremo, 2018, ele é proibido. Então, a gente lembra que isso começa no CNJ, depois o Poder Judiciário, o Supremo edita essa súmula vinculante, e depois nós temos uma lei federal proibindo o nepotismo também no âmbito da administração pública federal. E já na súmula vinculante havia essa proibição. E aí, como a Carolina falou, ela nos leu a tese, mas a gente separou o trechinho do voto do ministro Luiz Fux, que ao final do seu voto, ao entender que a lei municipal é constitucional, ele acaba fazendo a leitura da proposta de tese, que, como a Carol disse, ainda vai ser discutida e votada para ser finalizado um verbete em consenso com os demais ministros. Vamos ver como propôs a tese o ministro Luiz Fux. A vedação constante da súmula vinculante 13. Não se aplica a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau da autoridade nomeante para cargos de natureza política, desde que preenchidos os requisitos de qualificação técnica e idoneidade moral para o cargo, na forma da lei, vedado o nepotismo cruzado. Por decorrência lógica, incluem-se na vedação os cargos de outros poderes e instituições independentes, como membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Esse foi o adendo que a Carolina falou, que o ministro fez logo depois da fala do ministro André Mendonça. E o ministro Flávio Dino, ele, durante o seu voto, ele diz que trouxe esse caso e acha interessante rever a jurisprudência do Supremo, mas para confirmar a manutenção da súmula vinculante número 13, para se estabelecer algumas exceções que foram colocadas ao longo do tempo. Então ele disse assim, é preciso que sejam estabelecidas exceções, como por exemplo, o nepotismo cruzado, que como a Carolina disse, a gente acabou de ver no voto na tese proposta pelo ministro Luiz Fux, já estaria incluída ali naquela tese, a proibição de fraude à lei, que o ministro também incluiu, a proibição de nomeação de funções públicas contrárias aos princípios constitucionais, o ministro Flávio Dino disse, principalmente princípios da impessoalidade, moralidade e da eficiência na administração pública. Ele fala também na proibição de nomeação de cargo político que viola o princípio da razoabilidade, que seria justamente esse que a Carol falou, não é? O chefe acaba nomeando o seu filho para ministro do Tribunal de Contas do Estado, vamos imaginar um governador, que vai julgar as contas dele mesmo. Então, isso não seria razoável. E também a proibição de nomeação quando houver manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado, o que também estaria incluída na tese do ministro Luiz Fux. Mas o ministro Flávio Dino, a gente puxou um trechinho em que ele faz a seguinte fala, ele fala, governo da lei e governo do povo. Legalidade e afetos não combinam e é preciso ter coerência na fixação de regras. Vamos ouvir. Governo da lei, governo dos homens. Aristóteles. A lei é a razão sem paixão.
E ele qualificava, salvo a hipótese do monarca esclarecido, ele afirmava a superioridade do governo das leis. Legalidade e afetos não combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isto é imprescindível, lindo, na família, no jardim, não na praça. Na praça, nós temos que entender, na ágora, no espaço público, das cívitas, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras. E é justamente sobre essa coerência que os ministros estão falando na nomeação para esses cargos de função de confiança, né, dentro da administração pública, para que se evite esse nepotismo, o favorecimento de pessoas em razão do currículo genético, não é em razão da meritocracia, mas em razão de uma confiança que é necessário que exista, mas que tudo tem limite e essas regras devem ser seguidas, não é, Carol? É verdade. Só para a gente encerrar, o ministro Flávio Dino ainda falou o seguinte: é impossível você respeitar o princípio da impessoalidade, porque toda relação familiar é pessoal. Exatamente. Então, eu tenho uma relação próxima com a minha mãe, tenho uma relação próxima com a minha irmã, enfim, ele disse que isso era impossível. Então, não tem como, no ponto de vista dele, você de fato manter parente na administração pública. E aí ele citou que quando ele foi governador, ele não manteve, né? E ainda disse, olha, vai sempre surgir algum tipo de situação. É o filho que acabou de se divorciar, precisa pagar a pensão, é o irmão que está desempregado. Cria uma secretaria, ele falou, não é? Cria uma comissão para poder... Cria a comissão da comissão, a secretaria extraordinária. Só que o que os outros ministros afirmam e argumentam é que eles estão seguindo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão seguindo a súmula vinculante 13, que foi construída depois de muito debate, de ampla discussão, então que não seria possível ignorar a jurisprudência do STF. Mas aí eles fazem algumas restrições também, como o ministro Cristiano Zanin, para que a tese seja restrita apenas ao poder público federal. Então, que atinja somente ali a administração do poder público federal, fechando ainda mais o cerco em relação a essa exceção, se de fato ela for consolidada. É isso mesmo. A Hilda quer falar alguma coisa, Hilda? Isso mesmo. Boa noite a todos que nos ouvem, Carol, Karina. Eu queria lembrar para vocês que outro ponto da importância dessa colocação do ministro Flávio Dino é que ele é considerado um especialista em implantação de sistemas de meritocracia em todos os lugares que ele passa, inclusive desde o tempo em que ele era juiz federal, antes de entrar para a vida política. Ele implantou a meritocracia no judiciário como o primeiro secretário-geral do CNJ e implantou isso bastante no governo, no período em que ele foi governador do Maranhão. Quer dizer, ele sabe do que está falando porque ele exerceu na prática essas regras e fez essas regras, exigiu que essas regras fossem cumpridas nos lugares onde ele passou. Por isso foi importante esse depoimento. Muito bem pontuado, Hilda. Obrigada, meninas. Carol, a gente volta a falar, às vezes aparece alguma notícia aí, você me chama e a gente ainda vai se falando ao longo do jornal. Agora, a Hilda vai contar pra gente uma história lá do STJ. Hilda, um casamento também de muitos anos, eles se separaram e o homem foi obrigado a pagar a pensão durante um ano. E depois de um ano ele pediu exoneração, mas ele continuou assim, ajudando a mulher e fez um acordo com ela, falou, vou continuar te pagando uma pensãozinha aqui, mas num acordo extrajudicial. E aí a hora que ele falou que não ia pagar mais, a mulher recorreu. O que o STJ decidiu? Conta pra gente. Pois é, Karina, é uma coisa, inclusive, que chamou a atenção. Exatamente isso que você falou. Houve um casamento de mais de 20 anos e houve uma decisão, um acordo durante o divórcio do casal de que ele iria pagar por um ano até a esposa se reestruturar. E depois de que acabou esse período de um ano, eles conversaram de comum acordo e ela falou que ainda estava passando por algumas dificuldades e tal, que ele iria continuar pagando a pensão.
Ele continuou pagando indeterminadamente, falava, não se preocupe, não, pode contar comigo, estou pagando e tal. Nisso passaram-se vários anos, até que em 2019 ele entrou na justiça dizendo que já estava na hora de parar, que ele tinha outros compromissos, estava querendo resolver, já tinha havido tempo suficiente para que essa pensão fosse mantida. Ela entrou na justiça alegando que ela já não tinha uma idade tão jovem que permitisse conseguir bons empregos, enfim, que fosse buscar uma nova carreira profissional. E nisso foram sendo apresentados recursos, cada instância dizendo uma coisa, até que o STJ decidiu o seguinte, que o fato de ele, mesmo sem uma obrigação judicial, ter depositado todos os meses aquele dinheiro na conta dela, terminou gerando, durante tantos anos, terminou gerando uma obrigação judicial. Inclusive, a posição da ministra relatora, que foi a ministra Nancy Endrighi, ela considerou que foi assim uma questão de confiança que ele suscitou ao fazer esses depósitos por sua livre e espontânea vontade. E que agora isso teria virado uma obrigação. Aí ela disse, na decisão eu anotei algumas coisas, que a confiança gera o dever jurídico de não frustrar de forma injustificada as legítimas expectativas de terceiros. É interessante também, Karina, que há 3 dias eu falei aqui sobre uma situação parecida da Justiça de Goiás, só que em primeira instância, em que um ex-marido conseguiu a exoneração, ou seja, deixar de pagar, ele ganhou o direito na Justiça de deixar de pagar a pensão alimentícia, porque ele já está pagando há 30 anos a esposa. E agora é o contrário. Como foi feito mediante esse acordo extrajudicial, enfim, quem terminou levando a melhor foi a ex-esposa e o ex-marido ficou com essa obrigação constante de pagar agora por tempo indeterminado esses recursos para ela. Exatamente. Olha só, Hilda, no release do STJ, esse processo e esses processos que envolvem direito de família, a gente sabe que eles correm em segredo de justiça, porque preserva a intimidade das pessoas. Claro. E isso por lei é determinado. Mas trechos do voto da ministra foram divulgados no próprio site do STJ e todas essas informações, eu gosto sempre de lembrar vocês, estão lá no nosso portal hjur.com.br. Você consegue conferir na íntegra todas as informações sobre esse assunto, mas eu queria chamar a atenção para a gente encerrar essa discussão envolvendo pensão alimentícia, que é sempre tão polêmica, não é, Hilda? Exato. A ministra Nancy, ela disse assim, olha, houve uma inércia prolongada, e aí, se de um lado o credor de alimentos não executa aquelas pensões que estão atrasadas, faz o credor ter uma legítima expectativa de que ele não tinha que pagar mais. Da mesma forma, fica o devedor, que mesmo exonerado, quando ele opta por fazer o pagamento de forma voluntária, gera uma expectativa legítima no credor de que vai receber aquele dinheirinho todo mês. Foi e aí o STJ chamou de geração da confiança. Exatamente. Então, essa inércia, ou então essa conduta dele reiterada, fez com que o STJ entendesse que essa obrigação, embora tivesse sido exonerada lá atrás, ela continuou obrigatória a partir dessa voluntariedade permanente. Então, quis fazer bonitinho na hora que se... A frase do dia é: a confiança gera expectativa. Isso. Então, casais que estão se divorciando, cuidado, ambas as partes. E gera compromisso financeiro. Exatamente. Exatamente. Pelo que foi decidido depois que você separou, se você gerou essa confiança, essa expectativa, você vai ter que continuar pagando. Exatamente. Indeterminadamente, é isso? Até que haja um ponto final nesse acordo, né? E aí quem vai decidir vai ser o juízo, porque ela recorreu, mas o STJ falou, não, tem que continuar pagando. Então ele vai ter que provar agora que não tem condições de pagar mais, e aí pedir uma segunda exoneração e se conter para não continuar pagando voluntariamente, né? Mas, Hilda, e teve mais uma decisão lá do Ninho do Urubu, naquele episódio em que 10 adolescentes, em 2019, com idades entre 14 e 16 anos, Karina, morreram e 3 ficaram feridos em função do episódio.
Os acusados, 7 acusados, foram absolvidos dos crimes de incêndio culposo e lesão grave. Entre os réus, nós tínhamos diretores do Flamengo, engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos containers onde aquelas crianças estavam, né, sócios da empresa de refrigeração, e o juiz entendeu que houve a denúncia foi considerada inepta. O que isso significa? Que havia deficiência, era ela genérica, havia dúvida em relação à perícia, havia muita contradição no próprio processo. E essa decisão gerou uma repercussão enorme nas redes sociais e muita revolta. Exato. Pelo que eu vi de ontem para hoje, muita revolta dos familiares e das pessoas em geral. Por quê? Primeiro, foi uma tragédia. Segundo, as crianças que foram as vítimas eram pequenos atletas que estavam lá no centro de treinamento hospedados, tinham idade, como ela falou, entre 14 e 16 anos. O clube pagou a indenização, mas os familiares, os pais, querem a condenação dessas pessoas. E aí, o que o juiz considerou? Como a Karina falou, mas assim, nas palavras dele mesmo, é que a denúncia foi genérica e contraditória, e ele achou que a perícia que foi feita não alcançou o grau de certeza exigido pelo direito penal. Isso é uma coisa muito relativa diante de uma situação como essa que foi observada e quando se passou tanto tempo ainda sem um julgamento sobre esse caso específico. Então, realmente suscitou muitas dúvidas. Foi uma decisão ainda da Justiça do Rio de Janeiro, de primeira instância, ainda cabem recursos, mas é uma questão que realmente suscitou muitas preocupações e muitos comentários de uma parte e de outra, infelizmente. É isso mesmo, Hilda. E olha só, a gente está tentando a conexão com o Fábio lá em São Paulo. Assim que ele estiver ligado aqui com a gente, o Plínio vai me dar um sinalzinho. Mas antes da gente falar com o Fábio, eu queria fazer uma meia-culpa aqui. Ó. Eu saí do Supremo, fui para o STJ e a Carolina falou, precisamos voltar ao Supremo para falar de algo importante, que foi a homenagem que foi feita hoje ao ministro Dias Toffoli pelos seus 16 anos de casa. Olha só, foi o presidente mais jovem, no discurso que o ministro Edson Fachin fez em homenagem a Toffoli, o presidente mais jovem da história do Supremo. Ele comandou a Suprema Corte entre 2018 e 2020, conduziu um processo eleitoral também à frente do TSE de forma tranquila, organizada, marcada pela cooperação e serenidade, entre 2014 e 2016. E acabou se comovendo e até mesmo se emocionando, não é, Carol? É verdade, Karina, não tem como a gente ignorar, né? Vou até pedir para o Plínio abrir aqui a imagem para a gente, porque acho que é um assunto que a Hilda também poderia participar, porque quando a gente vê um ministro da Suprema Corte se emocionando, chama a atenção. Sim, porque a gente acaba tendo uma certa distância do ministro, né? A gente acha que eles são figuras inalcançáveis, que eles estão ali, não tem esse acesso. E a questão da conduta, da seriedade do magistrado. Então, nos últimos dias, a gente viu 2 ministros chorando. O ministro Luiz Roberto Barroso, que se despediu do Supremo Tribunal Federal, e hoje o ministro Dias Toffoli, ele que participava por videoconferência, não se conteve, não conseguiu segurar a emoção. Quando lhe foi dada a palavra, ele já começou a falar chorando. Ele ficou muito emocionado e ele destaca essa frase aqui, ele diz: nós que estamos nestas cadeiras sabemos a dimensão delas. Né? Então, é uma responsabilidade ser o ministro do Supremo Tribunal Federal e a gente acaba ficando assim mais próximo quando a gente vê que eles são humanos de verdade. São humanos, eu diria assim, deixam a emoção fluir, né? Porque a gente espera que o julgador também tenha esse distanciamento muitas vezes, né, para poder aplicar a decisão. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Né? Não significa que ele tenha que ser de gelo. A justiça, ela só é cega. Mas não significa que não tem coração, né? Pode chorar. E uma coisa interessante, gente, é que assim, quem somos nós para falar do currículo desses grandes magistrados que a gente sabe que compõem o colegiado do STF? Mas cada um
tem a sua história, a sua trajetória. Exatamente. E a trajetória do ministro Dias Toffoli é uma trajetória assim de alguém que entrou, saiu, não porque ele saiu da AGU, mas porque ele tinha sido advogado de sindicatos, ele não trazia um doutorado na carreira, uma especialização. Então ele chegou muito assim, com muitas atenções voltadas para ele, para saber se ele faria mesmo um bom trabalho como ministro, se ele se destacaria, e ele se destacou. Ele também implantou o sistema de metas no CNJ, no Supremo, ele gosta do trabalho técnico bem feito, gestão, né? também fez uma boa gestão como presidente do TSE, e por tudo isso, ele mostrou que esses 16 anos não foram à toa. Ele hoje é considerado um bom ministro e que fez um bom trabalho. E não traz a bagagem que outros magistrados trouxeram, talvez até por serem magistrados de outros tribunais regionais, ou terem sido juízes de direito, enfim. Tudo isso mesmo. acho que somou a essa emoção. Bem lembrado, Hilda. Obrigada pela sua colaboração aqui. Olha só. Agora, Fábio já está linkado. Vamos chamar o Fábio, que ele tem 3 assuntos para contar para a gente. Rapidinho aqui. Oi, Fábio, boa noite. Lula confirma a disputa para um 4º mandato eleitoral em 2026. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Carol, Hilda. Pois é, era um segredo de polichinelo, né, Karina? Mas o presidente Lula deixou para fazer isso, uma afirmação categórica e contundente, lá na primeira escala da viagem dele, na Indonésia, né, em Jakarta. Essa é uma escala porque o objetivo final da viagem é Kuala Lumpur, onde ele vai se encontrar com o Trump, além de participar da cúpula das nações asiáticas, né? O presidente foi muito incisivo, falou que está com a saúde de 30 anos de idade, vai disputar uma 4ª eleição, e ele foi categórico, né, e surfando aí numa onda positiva que ele já vem conseguindo já há mais ou menos uns 3 meses, quando o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos passou a fazer essa campanha antipatriótica, né, que inclusive continua repercutindo muito mal aqui no Brasil. Mas enfim, Lula é candidato, todo mundo já sabia disso, mas quando um político declara textualmente que vai disputar a eleição, ele starta o processo eleitoral. Aí começa uma corrida. Você vai ver o que vai acontecer nos próximos dias. E nós temos no Brasil um quadro bem interessante, porque no campo progressista, né, e o campo progressista inclui partidos que são à esquerda, como o PSOL, o PT e outros partidos que são parte da base do governo, e também partidos que estão no centro democrático. Então, esse é o campo progressista, né? Esses partidos vão começar a solidificar a rampa para que o Lula possa disputar a eleição. E solidificar essa rampa significa o quê? Começar a armar as primeiras articulações, pensar nas candidaturas, quem é que vai ocupar a legenda dos partidos, começar a pensar no dinheiro, porque nós já estamos há 1 ano da eleição. A eleição, o processo pré-eleitoral já começou, né? Daqui a mais alguns dias, a partir de 1º de janeiro, a própria legislação já caracteriza como ano eleitoral, e aí as coisas todas mudam. Mas até lá, a propaganda nas redes sociais, por exemplo, não tem limite. Então, agora vai começar uma corrida desenfreada do outro lado, né, da direita, para tentar viabilizar o nome, que ainda não está no radar, de alguém que vai topar, bater chapa com o Lula, que é um candidato fortíssimo, né? Está conquistando uma popularidade inaudita para quem estava nas cordas até outro dia, né? Exatamente. E olha só, não tem sucessor o Lula, né? Então, já que não tem, ele está com essa energia toda, ele acabou já anunciando aos 4 ventos que vai ser o próximo candidato. Agora, o Fábio, o encontro do Lula com o Trump está marcado para domingo, dia 26, lá em Kuala Lumpur, no finalzinho desse encontro internacional, como você disse pra gente, não é? O que a gente espera? Claro, a gente sabe que vai ser um encontro diplomático, mas a química vai rolar de novo, será? Pois é preciso ter muita cautela para falar sobre isso, porque é um encontro cheio de expectativas, tá? Um encontro cheio de expectativas. O Trump é uma figura mercurial, ninguém sabe exatamente como é que ele vai se comportar, mas a diplomacia dos dois países está atuando para que tudo saia bem. Por que está esse cuidado todo? Primeiro, porque o Brasil não é fácil de lidar. Tá? Eles estão achando que o Brasil é um país difícil de lidar, porque o Brasil manteve uma posição muito coerente ao longo desse processo todo e não fez aquilo que muitas nações fizeram quando o Trump ameaçou o planeta com seu tarifaço, né?
que os países fizeram? O Japão, por exemplo, botou uma delegação inteira da diplomacia para bater na porta do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é onde funciona a chancelaria, esperando uma oportunidade de conversar com o Trump sobre as tarifas, né? No mundo, 2 países agiram assim, peitando como podem essa fúria trumpista. A China, né? A China que tem uma tradição de muita seriedade, de muita densidade das negociações, e o Brasil. E os Estados Unidos têm muitos interesses a defender aqui dentro. E não são interesses só por terras raras, que são, inclusive, um grande foco nessa negociação, porque a China fechou a porteira para as terras raras de lá. E sem o neodímio e outros metais, os 17 que fazem parte dessa cesta de terras raras, as indústrias automobilísticas que fazem carros elétricos não podem trabalhar, a indústria de componentes eletrônicos sofre um bocado, né? Então os Estados Unidos têm muito a defender, mas não é só isso. A população lá está sofrendo com uma inflação gigantesca. Comer nos Estados Unidos está ficando proibitivo para a classe média. Por quê? Aumentou a carne. Os steaks, os bifes, que as carnes mais nobres, subiram 16%. A carne moída, que é a carne do dianteiro, subiu pelo menos 13%. Isso impacta muito fortemente o orçamento das famílias, que já vinha impactado de antes por causa da inflação dos alimentos. E aí nós temos o suco de laranja, né, que é uma tradição dos Estados Unidos e é produzido no Brasil, e o café, que eles adoram, que também, em boa parte, quase metade do café que é consumido lá, vem do Brasil. Os consumidores americanos estão sofrendo e estão no pé do presidente da República. Então, se o Trump fizer uma gracinha, uma bobagem, ele perde também. Não é só o Brasil que perde, né? Exatamente. Agora, é de se esperar que haja seriedade nesse encontro. Sabe por quê? Seriedade é bom para os dois lados, viu, Karina? O Brasil não é um país com o qual se pode brincar. Não é aquela República das Bananas que você tratava como se fosse um apêndice norte-americano. O Brasil é uma nação que tem muita importância econômica para o mundo e tem uma importância geopolítica muito maior ainda. Por quê? Porque nós temos aqui, nós somos praticamente a interface continental da indústria chinesa, né? Nesse quinhão de terra aqui, a América Central e a América do Sul. Então, é uma negociação que deve transcorrer de maneira respeitosa. Agora, eu queria mostrar para vocês algumas reações que aconteceram. Por quê? Porque nós temos 2 pessoas trabalhando lá nos Estados Unidos arduamente para tentar sabotar essa empreitada diplomática aí, que são quem? O Paulo Figueiredo, que é neto do João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura brasileira, e também o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que ontem passou pelo crime do Conselho de Ética, conseguiu, por enquanto, salvar o mandato, mas está lá fazendo uma campanha patriótica, né? E mesmo eles, que se auto-intitulavam donos da diplomacia brasileira, os gatekeepers, né, os porteirões lá que fechavam a porta para o Brasil, agora mudaram de tom. Quer ver só? Vou mostrar para vocês aqui uma postagem do Paulo Figueiredo no Twitter ontem. Ele que disse que não haveria negociação nem nada disso. Ele botou esse tweet aí, olha. Está dizendo, meu prognóstico para o possível encontro entre Lula e Trump, amistoso, mas sem avanço concreto de toda a fanfarra que a mídia estatal Globo, que eles acham que a Globo é o demônio, parar. Aí alguém pergunta para ele aqui, ó, meu prognóstico é a mesma coisa que aconteceu com o Zelensky, ou seja, essa pessoa que assina Paulistano Médio achava que o Trump ia esculhambar o Lula, mas aí o próprio Paulo Figueiredo responde o seguinte, não creio que vá nessa direção neste momento, né? E então isso aqui dá uma medida de como mudou o clima. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que já foram, né, os donos da bola da negociação diplomática lá nos Estados Unidos, perderam esse poder. Então agora, para não se desmoralizarem completamente, estão aí fazendo previsões, digamos assim, mais ajustadas à realidade da Terra esférica do que a da Terra plana. Karina. Ô, Fábio, foi bom você ter falado de Eduardo Bolsonaro, porque eu tenho aqui uma pergunta para você que me deixou bastante chocada e a gente logo em seguida encerra nosso jornal de hoje. Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos atacar barcos com drogas na Baía de Guanabara. Eu li direito? Foi isso mesmo? Ou eu estou ficando doida? O que está acontecendo? Não está ficando doida, não. Parece que a gente está enlouquecendo, porque é uma realidade muito estranha, né? Em que um parlamentar brasileiro, um senador da República, o senador representa a unidade da federação, a fração do território, né? Ele representa a própria nacionalidade.
Mas o Flávio Bolsonaro falou uma bobagem gigantesca hoje, é algo inadmissível. Ele disse o seguinte, eu vou até procurar a tuitada dele aqui para mostrar para vocês, que realmente é inacreditável, Karina. Ele disse o seguinte, olha, aqui na Baía de Guanabara tem vários barcos carregados de drogas navegando nas águas por aqui. Que tal vocês ajudarem a acabar com isso? É algo incrível, incrível, incrível. E ele estava fazendo menção a isso aqui, olha, que foi... Ele comenta num post do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Exatamente. Né? É o post em que aparece essa imagem aqui, olha. Isso. Essa imagem aqui. Deixa eu tirar o áudio daqui, porque aqui a gente vê melhor. Esse aqui foi um dos ataques americanos, não foi o último, né? Esse foi no Atlântico, mas agora houve um outro no Pacífico, morreram 3 pessoas, né? Uhum. Esse foi um incidente terrível. Os Estados Unidos não apresentam prova de que esses barcos transportavam realmente drogas. É uma execução sumária, né? Não há devido processo legal, não há nada. E ele justifica isso sob o argumento de que essas bandas de narcotraficantes, que nem se sabe se esses barcos são barcos de pesca ou barcos que transportavam passageiros, sei lá, talvez imigrantes clandestinos, não se sabe o que eram. E não há como comprovar. Por quê? Porque eles simplesmente detonam esses barcos. Isso é um absurdo. São crimes que vêm sendo perpetrados, né, que chocam a humanidade. Eu não conheço ninguém, nem na extremíssima direita, que ache que isso é uma cena justificável. E aí, a partir dessa imagem, vai esse aloprado desse senador, Flávio Bolsonaro, que começa a fazer um convite para que a Marinha Americana venha até a Baía de Guanabara para fazer a mesma coisa com barcos brasileiros em águas brasileiras, na Baía de Guanabara, nas águas da antiga capital do Brasil. É um absurdo tão grande, sabe? Aí está sendo chamado agora de aloprado. Se ele fosse cidadão dos Estados Unidos, ele ia se dar muito mal. Sabe por quê? Porque lá tem a 5ª emenda da Constituição brasileira, que prevê que um traidor da pátria que pugna por atos hostis contra o próprio país está sujeito à pena capital, pena de morte, tá? Pena de morte. Se ele fosse americano, ele estaria em maus lençóis, seria caçado imediatamente pelo Congresso americano e responderia a um processo gravíssimo, né? E há vários precedentes na história americana de casos que foram julgados assim, pessoas que foram condenadas a penas seríssimas, penas que nós nem temos aqui no Brasil, por traição à pátria, inclusive por coisas mais leves do que isso. Então, foi muito ruim, né? Assim, ninguém apoiou essa fala aloprada do senador Flávio Bolsonaro, repercutiu muito mal para ele. Agora, a gente fica aqui se perguntando, até que ponto vai isso, né? Porque, afinal de contas, o objetivo dessa campanha era tentar interferir num processo que corria aqui, que era o processo em que o pai dele estava sendo julgado e acabou condenado. Mas esse processo já acabou. Então, assim, ainda que o objetivo seja uma vingança, não se entende como alguém rifa a própria nacionalidade, né, e faz um convite a uma potência estrangeira para que venha aqui bombardear barcos na Baía de Guanabara. Não é nem em águas territoriais brasileiras, no mar territorial brasileiro, não. É aqui dentro mesmo, dentro da Baía de Guanabara, áreas urbanas desse país aqui. É um completo absurdo. Eu fico indignada, Fábio, porque essas pessoas, elas se esquecem que são detentoras de um cargo político, eleitos, que foram eleitos pelo povo, que confiou neles a representatividade junto ao Congresso Nacional e que ali ele está para defender os interesses do povo e não interesses privados. E ao fazer esse tipo de comentário e buscar essa revanche, ou então, de uma certa forma, buscar esse interesse pessoal em relação ao próprio pai, acaba se esquecendo desse dever e desse munus público ao qual ele se dedicou no momento em que se propôs a ser candidato a ser senador. É muito triste mesmo. Tomara que a Comissão de Ética tome alguma providência em relação ao senador, porque isso realmente é lamentável. É lamentável, a gente só tem a ficar bastante chateado. Mas, Karina, agradeço. Não espere, porque não vai acontecer, tá? A gente teve ontem o julgamento do Conselho de Ética da Câmara e houve, né, o arquivamento da representação feita pelo PT contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos
movendo essa campanha, que da mesma forma é uma campanha de Lesa Pátria, tanto quanto essa declaração estapafúrdia do irmão dele. O que parece é que a família perdeu o rumo, né, com a condenação de Bolsonaro, e está chegando o momento de cumprir a sentença, ou seja, de executar a sentença, e aí não se sabe exatamente o que vai acontecer ainda, mas o fato é que a família não tem dado bons exemplos de comportamento para o país, né? E imagino que as pessoas, pelo menos as pessoas mais sérias, estejam muito apavoradas de saber que existe, né, esse tipo de ânimo na política brasileira, que é absolutamente deletério. Já não estamos falando mais para uma facção política, para um lado ou outro, esquerda ou direita, não. A questão de integridade nacional e de soberania. Esses são valores que estão muito além da divisão ideológica do país. Então, é bom que as pessoas se indignem mesmo com isso e que coloquem a boca no mundo, porque não é possível. Isso não se vê no mundo, é só aqui, sabe? Uma campanha insidiosa dessa. Exatamente, Fábio. Agradeço a participação aqui sempre. Muito bom ter você falando da política. A gente gosta muito de te ouvir. Obrigada, boa noite, até amanhã. Eu gosto muito de ouvir vocês também. Então tá bom. Tchau. Obrigado, Karina. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, Fábio. E aqui eu me despeço também das meninas Carolina Vilela e Hilda Cavalcante, que estiveram aqui comigo hoje no Jornal Hora Jurídica, e você que nos acompanhou no YouTube. Amanhã, às 18 horas, a gente volta com mais informações. E não se esqueça, acompanhe a gente também nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube e no nosso portal, hjur.com.br. Amanhã eu te espero. Tchau, tchau.